Olá, galerinha, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, dispostos, preparados e tenham, acima de tudo, feito todas as nossas recomendações, entre elas as atividades propostas do livro, ok? Bom, na aula de hoje nós iremos revisar alguns conteúdos que já foram trabalhados e que vocês conseguem encontrar essas atividades no livro de vocês, tá certo? Para isso, eu preciso que todos estejam também à disposição de uma caneta, lápis ou borracha e um caderno ou papel para que vocês possam anotar todas as questões que serão levantadas, fazendo então um exercício, um resgate, certo? Uma revisão, como se fôssemos ir para uma avaliação. Então é importante também que você esteja atento. E se por um acaso surgir alguma dúvida no processo, você volta um pouquinho, certo? O vídeo e vai tentando acompanhar para que você possa fixar um pouco mais esse conhecimento. Eu gostaria também de lembrar a vocês que estamos analisando todas as atividades que vocês deveriam fazer e não estão fazendo, certo? Sabe o que é mais interessante? Se nós, enquanto professores, não mandássemos vídeos para vocês assistirem em casa, vocês diriam que não tem nada para fazer. Mas além dos vídeos, estamos passando também páginas de livros para que vocês possam revisar e fazer. Quando voltarmos, nós iremos tomar nota de tudo o que passamos e aqueles alunos que estiverem em dias com as suas atividades vão garantir uma terceira nota. Aqueles que nesse tempo todo não fizeram nada e não printaram as páginas do livro que fizeram, ou as atividades que passamos e mandaram por e-mail ou pelo número do WhatsApp que deixamos sempre à disposição de vocês, vão ficar com nota zerada. Então, é um tempo que vocês têm ainda de se organizar. Então, como nós somos muito bonzinhos, nós iremos dar para vocês o prazo de até amanhã, às 7 horas da noite, para atualizar todas as atividades e mandar print. Mas não esqueça de se identificar. Então, se seu nome é José, bote lá, fiz tudo, página tal, 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 printa e manda para o número do WhatsApp ou para o e-mail, no qual sempre eu deixo no final de cada aula. Agora, se você não fez e não está interessado, bom, a única pessoa que vai sair perdendo é você, certo? Porque você vai ficar com a nota a menos. Então, vamos lá, preparado para a nossa aula? Vamos analisar um texto e fazer a relação de acordo com as alternativas. A causa da chuva. Milor Fernandes, Fábulas Fabulosas. Não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Uns diziam que ia chover logo, outros diziam que ainda ia demorar, mas não chegavam a uma conclusão. Chove só quando a água cai do teto de meu galinheiro, esclareceu a galinha. Ora, que bobagem, disse o sapo de dentro da lagoa. Chove quando a água da lagoa começa a borbulhar suas gotinhas. Como assim? Disse a lebre. Está visto que chove quando as folhas das árvores começam a deixar cair as gotas da água que tem dentro. Nesse momento, começou a chover. Viram? Gritou a galinha. O teto do meu galinheiro está pingando. Isso é chuva. Ora, não vê que a chuva e a água da lagoa borbulham? Né? Disse o sapo. Mas como assim? Tornava a lebre. Parecem cegos. Não vê que a água caía das folhas das árvores? Percebe-se claramente que a causa principal da inquietação dos animais era a chuva que caía, a falta da chuva, a discussão sobre animais ou a conclusão a que chegaram. Então, cada um tinha uma opinião diferente. Então, percebe-se que a causa principal da inquietação dos animais era a falta de chuva. Ou seja, eles estavam relatando, certo, que essa falta de chuva era caracterizada por alguma coisa. E no começo eles ficavam dizendo, só chove quando o galinheiro está pingando, igual a lebre dizendo que as folhas das árvores que pingavam, diferente do sapo que dizia quando as águas, com relação ao encontro da água do lago, da lagoa lá, ficava borbulhando. Então a falta de água gerou toda essa discussão. Na segunda questão, a resposta à questão 1 é evidenciada pela seguinte frase do texto. Uns diziam que ia chover, no parágrafo 1, outros diziam que ainda ia demorar, ainda no parágrafo 1, mas não chegavam a uma conclusão, parágrafo 1, ou não chovia há muitos e muitos meses, parágrafo 1. Então, sobre a questão que foi respondida na questão anterior, nós vemos que a resposta que corresponde
O motivo da discussão está na letra D. Não chovia há muitos e muitos meses. Então, a falta de chuva gerou, certo, essa discussão entre os animais, em que cada um tinha um ponto de vista relacionado ao que era chuva. Para a galinha, quando o galinheiro, certo, o teto do galinheiro ficava encharcado, ficava pingando. Que para a lebre era quando as árvores, certo, jogavam sua água através das folhas e as folhas também ficavam pingando. Já para o sapo, era quando a lagoa ficava borbulhando, e aí então era chuva. Mas a discussão se dava justamente por conta da falta de chuva naquele contexto. Na terceira questão, o sapo achou que o esclarecimento feito pela galinha era: letra A, correto, letra B, aceitável, letra C, absurdo ou letra D, científico. Então percebemos que cada personagem tinha um ponto de vista relacionado à chuva, né? E aí, de acordo com o texto, o sapo concordou com o que a galinha estava falando? E aí, a resposta correta é absurda, visto que, logo em seguida, ele discordou da galinha, dizendo que era chuva quando a água borbulhava na lagoa. A galinha, por sua vez, reafirmava: isso é chuva quando o teto do galinheiro está pingando. Na nossa quarta questão, olha o que observamos. A expressão do texto que justifica a resposta da questão 3 é: como assim? No caso aí na parte 4, né? Viram, já ia nessa parte do parágrafo 5, 6. Ora, que bobagem, ainda nessa parte do parágrafo 3, ou na parte lá da linha 3, ou parecem cegos. Então, a expressão que justifica a afirmativa do sapo achar a posição da galinha absurda está de acordo com a letra C. Ora, que bobagem. Por quê? Porque aí é uma fala contraditória do sapo em relação ao pensamento e à visão da galinha. Como já falamos várias e várias vezes aqui, só de acordo com esse texto, a galinha achava que era chuva quando o teto do seu galinheiro pingava. Então, quando ela expôs a sua opinião sobre o que era chuva, o sapo, contrariado com essa afirmação, reclamou e afirmou: isso é uma bobagem. Ora, que bobagem! Ok? Então é isso que nós percebemos até a quarta questão. O relato nos leva a concluir que a galinha tinha razão, a razão estava com o sapo, a lebre julgava-se dona da verdade, ou as opiniões estavam objetivamente erradas. Tá? Então, de acordo com o texto e de acordo com o que cada um pensava, o que é que nós podemos concluir? Que as opiniões estavam objetivamente erradas. Mesmo que ele já tivesse uma noção de que a chuva acontecia com determinadas características que para eles era mais confortável, o teto está pingando, as folhas das árvores estarem também vazando aquela água que vinha dentro da árvore, da própria árvore, ou a água do lago está borbulhando, cada um tinha uma posição diferente. Logo, as opiniões estavam objetivamente erradas. Cada um via de uma forma, só que estavam errados. E quando a chuva começa a cair, já que fazia muito tempo que a chuva não caía, eles não perceberam que a chuva não vinha do lago, das árvores ou do teto do galinheiro, e sim do céu. Então essa é a grande dificuldade que muitos estavam passando e por isso todos acabaram errando. Ninguém estava certo. Sexta questão. Toda fábula encerra com um ensinamento, que nós chamamos de moral da história. Podemos então dizer que o ensino desta fábula se dá através de qual frase? A mentira tem pernas curtas, as aparências enganam, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não julgues e não sereis julgados. Então cada um tinha um ponto de vista diferente. Mas só que essa fábula não terminou com a moral explícita, ou seja, nós não conseguimos ver qual foi o ensinamento que o autor quis deixar no final. Mas de acordo com o texto, o que é que nós podemos concluir em termos da moral desta fábula? Então, que esta fábula, a sua moral está relacionada à frase, as aparências enganam. Cada um, como já vimos no texto, a galinha, a lebre e o sapo tinham um ponto de vista relacionado ao que era chuva,
Contudo, todos estavam enganados de forma objetiva. Por quê? Porque cada um deles estava se enganando por aquilo que aparentemente estavam acostumados. Tá? A galinha pelo teto pingando, a lebre pelas árvores soltando as gotículas, que ele acreditava que vinha de dentro das árvores, e o sapo por ver a água borbulhando. Então, cada um estava errado, certo? Dentro da sua percepção de mundo. Então, por isso, nenhum deles estava certo. Cada um dos animais teve sua afirmação satisfeita quando a discussão terminou, chegaram a um acordo, começou a chover ou foram apartados por outro animal. Ou seja, cada um, então, teve a satisfação de ver, certo? Aquele seu pensamento, tá? Sendo reforçado quando começou a chover. Então, a chuva molhou o teto do galinheiro, que começou a pingar, e a galinha reafirmou que estava certa. A mesma coisa aconteceu com o sapo, que as chuvas, gotas caíam na água, começavam a fazer bolhas, e ele começava a dizer que era chuva porque o rio, o lago estava lá borbulhando. E a lebre, a chuva que caía nas árvores começava a fazer com que as folhas começassem a pingar. Então os três estavam certos, mas objetivamente, como vimos, errados. E essa discussão fez com que os animais tivessem certeza daquela afirmação, certo? Quando começou a chover. Enquanto não havia chuva, cada um defendia o seu ponto de vista. E a discussão iria demorar até que houvesse a chuva. Bom, vamos agora ver um outro texto e refletir também com os seus ensinamentos. Já vimos um pouco sobre fábula e vamos ver agora um pouquinho sobre poema, tá certo? Leia este poema escrito por Patativa do Assaré. Patativa do Assaré é um dos cordelistas muito conhecido no Nordeste. E o interessante é que ele era analfabeto. É isso mesmo. Ele não sabia ler nem escrever, mas ele sabia declamar. E todos os versos que ele declamava, alguém escrevia para ele e depois repassava e ele memorizava para poder recitá-los. Cresci entre os campos belos de minha adorada serra, compondo versos singelos, brotados da própria terra, inspirados nos primeiros, nos campos com suas flores, de variados formatos, que para mim são obras-primas, que sem nunca invejar as rimas dos poetas literatos. Tá? Então, dentro desse contexto aí. O poema lido tem a finalidade de contar uma história de vida, caracterizar a serra onde vivia o poeta, destacar a importância da criação dos versos ou criticar a obra dos poetas literatos. Então, pela característica do poema, contar uma história de vida. Ele fala, cresci entre os campos belos, de minha serra dourada. Então, ele vai contando um pouco mais sobre as suas histórias, sobre as suas experiências relacionadas ao seu local de origem. E então, a proposta do texto, no caso aqui do poema, é sim contar a história do seu poeta. Na questão de número 9, em todos os versos, nota-se a marca da primeira pessoa, exceto em cresci entre os campos belos, de minha adorada serra, brotados da própria terra, que para mim são obras-primas. Então, qual dessas expressões aí não identifica-se na primeira pessoa? Tá? Então, vemos aí pela característica da letra C, brotados da própria terra. Observe que, cresci está na primeira pessoa, né? Quem cresceu? Eu cresci, tá? De minha também é a primeira pessoa, e que para mim. Então, essas três frases aqui, elas estão em primeira pessoa. Já brotados da própria terra, não. É a única que diferencia das demais. Questão de número 10. Registra-se um traço da linguagem informal, tá? Levando em consideração que a linguagem formal é aquela linguagem na qual eu e você estamos acostumados e falamos no nosso dia a dia. Compondo versos singelos, inspirados nos primores, de variados formatos, que para mim são obras-primas. Então, fazem parte do registro oral e da linguagem informal a característica da letra D. Compondo versos singelos. Então, observa aqui que esse singelo já são palavras mais trabalhadas, assim como primores e formatos, mas que para mim são obras-primas. Que para mim. E aí, onde é que está o uso
da linguagem informal, justamente no uso dessa expressão, pra. Na língua formal, na língua culta, a expressão, como nós já sabemos, é o para. E toda vez que nós usamos expressões como essa, certo? Suprimidas do para o pra, então nós estamos trabalhando com a linguagem informal, que é o que o texto também apresenta. Bom, identifique agora a alternativa em que um substantivo rima com um adjetivo. Belos e singelos, primores e flores, formatos e literatos, obras-primas e rimas. Então, apenas uma dessas aí, nós temos um substantivo e um adjetivo. Para recapitular, substantivos são palavras que dão nome aos seres. Esses seres podem ser seres reais ou irreais. E os adjetivos são palavras que caracterizam ou qualificam esses seres reais ou irreais. Então, a alternativa que tem um substantivo e um adjetivo, ou seja, um substantivo que rima com adjetivo, é a alternativa da letra C. E por que, professor, a letra C? Belos, certo? E singelos, tá? São dois adjetivos. E aqui nós queremos um substantivo e um adjetivo. Primores e flores são substantivos. E obras-primas e rimas também são substantivos. Já formato e literato são um substantivo e um adjetivo. O substantivo formato e o adjetivo literato. Ou seja, literatos são pessoas que trabalham com literatura, aqueles que gostam da leitura, certo? Que trabalham em cima da literatura. Então, literatos. Então, pessoas que trabalham nessa perspectiva, ou seja, literatos dá características para elas. Nesse contexto aqui, observe que literatos é o adjetivo que está caracterizando então os poetas. Por isso que a opção correta é a da letra C. Vamos agora ver um pouquinho sobre a questão da imagem e trabalhar as questões relacionadas à intertextualidade, quando nós trabalhamos aquela ideia de um texto, certo, sendo evidenciado dentro de outro texto. Observe a capa de um livro reproduzido abaixo. Memórias Desmortas, de Brás Cubas. Tá? A imagem é capa do livro Memórias Desmortas de Brás Cubas, de Pedro Vieira, da editora Tarja Editorial. Dentro dessa proposta do texto, nós temos uma metonímia. A metonímia é quando você substitui um termo por outro que representa. Exemplo, Coca-Cola, certo? É a metonímia, certo? Que substitui a palavra refrigerante. Bombril é a metonímia que substitui a expressão lâmina de aço, certo? Ou palha de aço. Uma transcrição literal, ou seja, a palavra está sendo falada da forma como ela foi produzida. Uma paráfrase direta, ou seja, você dá continuidade a alguma coisa, falando mais um pouco sobre ela, agora dentro de um ponto de vista pessoal. Um procedimento paródico, fazendo uma crítica, fazendo uma graça, trazendo um humor, ou um plágio explícito, ou seja, fazendo uma cópia de algo que já existe, tá certo? Nesse caso aqui, o autor estaria pegando algo que já existe e colocando só apenas o seu nome, que o plágio, como já sabemos, é um crime. Então, a alternativa que corresponde corretamente a essa informação é a da letra D. É um procedimento paródico. O autor aqui brinca com algo que já existe. Memórias póstumas de Brás Cubas, ele colocou Memórias Desmortas de Brás Cubas. As Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro, no caso, em que o leitor vai se deparar com o próprio defunto, certo? Narrando como foi que ele morreu e como foi que ele viveu. Na proposta aqui é justamente Memórias Desmortas, ou seja, após a morte, tá? Só que a pessoa morreu e agora desmorreu. É como ele trabalha aqui então dentro dessa característica da proposta do livro. A frase abaixo que não apresenta intertextualidade, ou seja, que você não consegue encontrar algo que lembre algo que já foi mencionado, que você tem domínio, que você já conhece, é: a Universidade Santa Úrsula adverte: frequentar certos cursos faz mal ao bolso. A situação econômica do Brasil é grave e quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Todos devemos colaborar para que isso não piore. A ocasião faz o roubo, pois o ladrão já nasce feito.
Juntos salvaremos o Brasil. A única frase que não apresenta exemplo de intertextualidade é a letra D. Juntos salvaremos o Brasil. E como é que eu sei que nessa frase não tem intertextualidade? Vamos lá, na frase da letra A. A Universidade de Santa Úrsula adverte. Então, ele usa essa palavra adverte como uma daquelas campanhas do Ministério da Saúde. Frequentar certos cursos e faz mal, né? Como, por exemplo, nós vemos na campanha do Ministério da Saúde relacionado ao fumo, ao uso constante do cigarro. A situação econômica do Brasil é grave. E quem tiver ouvidos para ouvir. Então aqui é uma citação bíblica, na qual quem já teve a oportunidade de ouvir ou ler alguma coisa relacionada ao Apocalipse, que é o livro das Revelações, vem muito sobre isso daqui. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Certo? E a terceira frase, a ocasião faz o roubo. Tá? Nesse caso aqui, nós temos uma frase muito comum, dizendo que a ocasião faz o ladrão. Então, dentro dessa proposta, as três frases, a letra A, a letra B e a letra C, elas têm exemplos de intertextualidade. Tá? Já a letra D não, juntos salvaremos o Brasil, é uma frase sem nenhuma evidência de um outro texto existente. Bom, pessoal, finalizamos a nossa aula. Essa aula foi baseada nas atividades da página 4 a 22 do nosso módulo 2. E aí você vai fazer o seguinte, você vai responder e mandar para mim imagem dessas páginas respondidas, tá? E você tem até amanhã para que você possa fazer isso. Manda para este número daqui, certo? Se identificando. Se você só colocar as imagens e não se identificar, não tem como saber que é você. Ou, caso você não consiga, você manda por e-mail, como alguns já mandaram. Então, Deus abençoe você, a sua casa, se proteja e, acima de tudo, obedeça seu pai e sua mãe, certo? Porque, assim como nós vimos na citação do slide anterior, que foi inspirado na Bíblia, existe também um provérbio que nós conhecemos. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Então, que você esteja bem e nos encontraremos na nossa próxima aula.